cardíaca de pressão arterial, de metabolismo, ventilatório, neurotransmissores, como é que estão situacionados. Então, essa é a situação fisiológica do repouso. E eu vou levar ele para o esforço. E aí esse esforço pode ter diferentes características. Pode ser um esforço para jogar futsal e alta intensidade, pode ser para jogar futebol, pode ser um esforço para jogar futebol, ou ainda futebol suíço. Por que eu coloquei isso daqui? Porque esse daqui todos têm a ver com futebol, mas o esforço fisiológico aqui não é igual aqui, que por sua vez não é igual aqui, que por sua vez não é igual aqui. São esforços fisiológicos que têm, olha só, especificidade. Especificidade, cada um tem um nível de especificidade. E aí eu posso me perguntar essa especificidade em relação à situação fisiológica. Eu tenho que elevar o ponto fisiológico de repouso até um ponto fisiológico de esforço. Então eu tenho que tirar o cara da situação A e levar o cara da situação B. E aquecer. Aquecer, o cara aquece, o corpo está suando, não está preparado. As articulações não estão preparadas, não movimentou isso. Lembra dos mecânicos sectores que a gente viu? Olho fechado, todo no nariz, vai pegar a expressão do outro. Os mecânicos sectores não estão estimulados, não há estimulação neuroproprioceptiva, não há estimulação de comando nervoso, não há ativação muscular de músculos específicos. Quer dizer, o que eu estou propondo para vocês é nesse meio termo aqui, ó, chamar essa janela aqui de preparação. E foi o que a gente fez hoje. A gente fez uma preparação com o Carlos e o Guilherme para fazer um teste de força no supino. E aquelas duas séries iniciais é a preparação. Basta para aquele experimento que a gente fez. Se eles fossem treinar perna depois, treinar membro inferior, bom, eu teria que fazer um preparo também para a musculatura do membro inferior. Se eles fossem treinar costas depois, teria que fazer uma preparação para aqueles grupos musculares costas, que eles iriam treinar depois, dorsais, coisas desse tipo. A especificidade daí é muito pautada na cinesiologia, que grupos musculares vão treinar. Mas aqui eu tenho outras condicionantes. E a gente tem que ter na cabeça que o TRP, tá? O TRP ele não é só para o manobreiro, né? Não é só para o cara hipertrofiar. O TRP tem aplicabilidade. Eu posso pegar um esporte só aqui, como exemplo, futsal, futebol e futebol suíço, e aplicar treinos de força para essa galera, aplicar treinos de resistência no TRP para essa galera, para esses atletas, aplicar treino de potência, ou talvez até de hipertrofia. Vou imaginar um cara no basquete que é muito franzino e ele vai deixar de jogar de ala e vai passar a jogar de pivô porque ele é muito alto, não é tão ágil para jogar de ala, mas de pivô ele vai se dar bem. Só que eu preciso encorpar mais o cara, porque ele vai receber muita pancada ali, porque ele vai para rebote, ofensivo e defensivo. Esse atleta, eu vou usar o TRP para hipertrofiar ele por um período de tempo. O Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, que foi para o Barcelona, ele vai ganhar um pouco de corpo para jogar. Lógico, o Ronaldinho saiu do Grêmio, vai ganhar corpo. É importante o cara aprender a se concentrar e já no aquecimento, estimular a concentração para o treino em TRP, fundamental. Então o cara tem que aprender a se concentrar para treinar. Muitas vezes um iniciante, ele não tem essa competência mental. O cara entra ali, fica treinando, zureteando, olhando para os lados, cuidando da mulherada, menos concentrado no que tem que fazer. Ou até está, mas está pouco concentrado no que tem que fazer. Então, nós temos que desenvolver condições, e aqui tem um link do Treino em Foco que eu coloco isso lá, que seria interessante vocês reverem como reforço de aula, a importância da concentração. E ela é fundamental. Se vocês hoje não tivessem tão concentrados em fazer o esforço quanto estavam, dificilmente conseguiriam fazer da forma que fizeram. Quanto mais concentrado, melhor a minha competência motora para fazer as coisas. Às vezes uma noite de sono mal dormida, como foi comigo hoje. Hoje fui trabalhar no laboratório de manhã, trabalhei no laboratório agora de tarde, e foi de domingo para segunda, hoje eu não dormi bem. Por vários motivos me acordei à noite, várias vezes. Então hoje foi um dia que eu estava extremamente cansado, não rendeu. Antes de vir treinar aqui, eu dei uma descansada no laboratório. Fui treinar um futebol, não treinar um TRP. E rendeu. Eu
treinei ali uns 45 minutos antes de me dar aula para vocês, rendeu. Mas se eu não tivesse descansado a ponto de poder me concentrar no treino, foi um treino de futebol e técnico-físico que a gente foi. Eu não conseguiria fazer, talvez com grande desempenho. Muito provavelmente não conseguiria fazer. Vou colocar aqui, ó, coloca um triângulo, tá? E aí aqui a gente põe descanso, tá? Aqui a gente coloca sono e aqui a gente coloca alimentação, a nutrição, né? Isso aqui é chamado de treinamento invisível, a tríade do treinamento invisível. Por que treinamento invisível? O que isso tem a ver com concentração? Essas três variáveis, se eu descansar bem, eu me concentro melhor. Se eu tiver um bom sono à noite, eu me concentro melhor. Se eu me alimentar bem, que é a discussão que a gente estava fazendo, ficar mais giboiando, eu venho dizer que é a hora do giboiando, o cara come coisa muito gordurosa, taxa de glicemia muito alta, a gente fica giboiando, quando daquela sonolência, aquela vontade de dormir, muita proteína pesada também, proteína animal, o cara vai ali e come 1 quilo de carne, né? Gaúcho, churrascaria, sabe como é que é, né? O domingo vai afora, né? Aí fica giboiando o dia inteiro, por quê? Porque se alimentou mal. E aí, para manter a concentração no treino é muito mais difícil. Qual dessas variáveis tem menor peso? Até o descanso. Se eu dormir bem ou não dormir bem, vai influenciar bastante na concentração. Se eu me alimentar bem ou não me alimentar bem, vai influenciar bastante na capacidade de eu me concentrar para treinar. Se eu descansar bem ou não descansar bem, vai influenciar na concentração? Vai. Mas às vezes as pessoas podem estar cansadas, dormiram bem, se alimentaram bem, mas estão cansadas, o dia foi muito pesado, a semana foi muito pesada. Estão cansadas, mas por motivação intrínseca, vão lá e ó, se concentram bem e treinam bem. Então eu diria que das três variáveis de treinamento invisível, da tríade do treinamento invisível, o descanso, ele é importante, mas ele não é fundamental como os outros. Beleza, galera? Então, ó, quando eu vou fazer a preparação, nós estamos discutindo a questão da preparação, aquecimento, eu já tenho que induzir o cara a buscar concentração no treinamento. Quando o Guilherme foi aquecer, quando o Carlos foi aquecer, o que eu falava ali para ele? Foco, vai lá, mais duas, toca bem no peito, sente bem o movimento, sente bem. Ou seja, pedindo para o cara já concentrar bem no movimento que está fazendo, sente bem a execução que está fazendo, eu já estou alinhando, induzindo vocês a ir buscar essa concentração, antes mesmo de fazer o experimento, que seria o treinamento. Eu estou preparando os caras e eu já estou buscando isso. Então, quando vocês trabalharem de personal trainer, e o personal trainer foi trabalhar com o TRT, busquem isso. O cliente que vocês chegou, já tenta tirar ali a limpo, se ele está com uma noite bem dormida, bem alimentado, está bem descansado, ou o contrário, ou está uma mescla disso. E a partir disso começa já a trabalhar o foco e a concentração do cara no treinamento. Às vezes vai conseguir tirar mais do cara, e concentração você não vai conseguir tirar tanto, porque ele não dormiu bem, se alimentou mal. Aí por melhor que faça o seu trabalho, você consegue tirar o melhor do cara para ele treinar. Porque ele está em condições atípicas, está no jogo, ele diz, ó, se não fosse a Natália quem é, o Bernardinho já tinha tirado do jogo. Porque ela estava num momento ruim no jogo. O Bernardinho pediu tempo, olhou para a Natália, a primeira coisa que ele falou para ela, disse assim, ó, por favor, não desiste. E já virou outras gurias para dar uma formação. E até depois até os caras comentaram, o que é aquela orientação do Bernardinho? Se puder para a mulher assim, ó, por favor, daquele jeitão dele, né? Pilhado, por favor, não desiste. E aí começou a dar orientação técnica para tudo aqui. O que ele chamou ela ali? Busca alguma alternativa de sair desse momento ruim. Não desiste, poder mental. E isso a gente vê muito nos caras do tênis. E por isso que eu falei ontem também teve a questão das finais do tênis lá. Os caras estão num momento ruim, eles estão aí martelando até achar uma escapatória. E o Djokovic é o cara que mais me chama a atenção disso aí. Ele está num momento ruim, o outro cara está num momento bom. Ele está errando bola, não sei o quê. Ele vai, foca, ele concentra no trabalho. Vamos fazer um vídeo para a gente abrir a frente aqui, ó. Ele concentra na atividade dele, ele concentra no esporte dele, ele concentra no que ele tem que fazer e ele acha uma alternativa. Concentração. Então, para treinar TRT tem que ter, e para jogar esportes tem que ter. E se o cara não tiver poder mental, ele não consegue nem treinar bem aqui, nem treinar bem e jogar bem lá. Uma outra passagem para a gente fechar a página aqui à frente. Teve uma passagem do Mike Jordan. Você sabe quem é o Mike Jordan, né? O maior jogador de basquete de todos os tempos, jogador de NBA, agora que há algum tempo. Teve uma entrevista que eu vi com ele, e ele coloca até no livro dele isso assim, ó, como que ele conseguia jogar em final de jogo,
que todo mundo sabia que a bola ia cair na mão dele e ele ia ser o jogador para chutar a última bola para decidir o jogo. Se ele errasse, o time perdia, se ele acertasse, ele abria 1, 2 pontos, 3 pontos na frente, o time ganhava. A bola era para ele, no Chicago Bulls. A bola ia para Mike Jordan. Como suportar a pressão de receber essa bola, 2, 3 jogadores marcando ele, porque toda a equipe adversária sabia que a bola ia cair na mão dele, e ele finalizar essa bola e virar essa bola. Ele dizia assim, ó, eu senti a pressão, mas a forma de eu esquecer a pressão era me focar na técnica que eu tinha que fazer, no fundamento que eu tinha que fazer. Então eu recebia aquela bola, eu tentava enxergar o jogo, se eu ia ter que driblar, fazer o quê, chutar da melhor forma possível. Tem jogador na hora que bota a pressão, o que o jogador faz? Trabalha aqui, ó, solto maior, o posta, acho que tem um outro depois de solto maior. Influência da privação visual no teste de uma repetição máxima na repetição de carga. Foi isso que os caras fizeram. Botaram os caras no teste com MN, nós vamos depois ver como é que é, olhando os pesos. Supino, leg, vendo os pesos. Os caras fizeram o teste com MN, tendo a visualização das quilagens. No outro dia, esse mesmo grupo de pessoas voltou a fazer o teste com MN, porém agora com privação visual. Faixa nos olhos, quilagem nos olhos. Não viam quanto estava sendo, a cada tentativa de aumento de quilagem, quanto de quilagem em si, efetivamente, estava sendo postada no aparelho para fazer o teste. O que os estudos mostram? Os caras aumentaram a força quando tinha privação visual. Sem privação visual, com privação visual no supino. Olha as médias. Sem privação visual, olhando as quilagens, em média, um grupo que foi testado no supino levantou 80 quilos. Quando esse mesmo grupo, nas mesmas condições de teste, fez o mesmo teste, no mesmo exercício supino, com a mesma amplitude, o mesmo protocolo de testagem, tudo igual. Porém, com privação visual, eles levantaram em média 87 quilos, ou seja, um aumento de 7 quilos entre não privar e privar para fazer o teste. No leg press 45, sem privação visual, média 312 quilos. Com privação visual, com a bandagem nos olhos, 355 quilos em média. Em ambos os casos, deu diferença estatisticamente significativa para os grupos, ou seja, privar de ver as quilagens aumenta o termo de força. Isso é um fato detectado na pesquisa. A pergunta é, o que leva a isso? Não, placebo é outra coisa. Não dá para caracterizar como placebo. O que leva aí as pessoas a isso? O que leva as pessoas a não visualizarem as quilagens e levantar o peso? O auto-julgamento. Quando vê um peso muito alto, o auto te julga que tu não é capaz de levantar aquilo ali, e aí tu não vai ser capaz mesmo. No momento que tu diz, eu acho que eu não levanto isso aí, eu não levanto isso aí. Quando tu disser que tu não levanta, tu não levanta mesmo. Talvez tu disser, eu levanto, eu vou lá e levanto. Talvez tu não consiga, porque é peso demais, é demais. Mas tu antes de fazer coisa, eu vou jogar um jogo de final, futebol, eu não vou ganhar desse time. Aí não vai ganhar mesmo. Uma coisa que eu queria saber. Pode, desde que tu te recupere bem para fazer a outra. Que uma não fique atrapalhando a outra. E se atrapalhar, que não atrapalhe de forma expressiva, significativa, pode. Pode fazer um treino de braço, amanhã um treino de perna, pode, mas quem vai treinar no outro dia? Não vou treinar, eu vou recuperar, vou treinar só com bola, um atleta, por exemplo. Um atleta, por exemplo, em modalidades esportivas X aí, normalmente se trabalha com 2 sessões de treino. Não de TRP em si, mas 2 sessões de treino. Mas o TRP posso trabalhar com você? Pode. Não é muito comum. Por que não é muito comum? Porque tem que treinar e descansar. Lembra? Olha só, eu tenho que ter descanso. Então, se eu treinar 2 sessões de treinamento, será que essas 2 sessões não estão atrapalhando outro componente do treinamento, que é o descanso? Eu treino de manhã e vou treinar de noite TRP de novo. E no outro dia de manhã, de noite. Está aí, meu descanso geral, operativo, regenerativo, é quando? Tem atleta que às vezes se equivoca, erra pelo excesso e não pelo desprezo ao treino. Pelo excesso, o cara é muito motivado e ele tem que lembrar que descanso faz parte. Então, aí que vem aquele lance da concentração também. Está treinando, dá o melhor daquele dia que pode dar. E depois ele fica. Não dá para estar depois na recuperação, eu podia ter treinado melhor, vou dar um treininho agora. Bodybuilding, que é o termo para a área, é construir o corpo. Por quê? Porque a ideia tem que ser essa, a gente vai construindo carga, construindo concentração de carga, construindo competência de treinamento.
vai construindo isso com base fisiológica, biomecânica, cinesiológica e metodológica. A gente vai desenvolvendo o cara. Isso tem que ficar claro para nós. E por isso não pode fazer a ficha e esquecer do cara. Eu tenho que estar constantemente vendo a evolução crônica dele, né? Adaptação crônica, e as respostas agudas ao treinamento e ajustando, construindo devagarzinho. Está dando para entender? O que nós estamos discutindo agora aqui são exatamente nuances que podem acontecer para a gente construir. E aqui está mais um, ó. Por que os iniciantes tremem nos exercícios? Já pegaram o cara que se botaram a treinar e começou a tremer? Os guri viram aqui, ó, sala de musculação, os guri que estão comigo. A gente colocou lá duas meninas a fazer com peg deck com uma plaquinha. Teve outra menina que no Lego botando só a plataforma, acho que eu já tinha comentado no TV. Só a plataforma, a menina, ó, não estava pesado. Nem um peg deck com uma placa só. Agora, por que ele estava todo tremendo? Porque a questão neural não estava controlando. Isso aqui eu trabalhei na última aula com vocês, né? Não tem problema não. Tem informação neural que vai para músculo antagonista. Tem potencial de ação que cai lá em músculo antagonista que não era para cair, trava, por isso que o cara fica tremendo. Ele não consegue ainda direcionar completamente de forma correta em foco do trabalho. Não tinha conversado assim com vocês? Então vamos lá. Por que os caras tremem, né? Com peso baixo? Não é porque o peso está alto. O peso está baixo, o pilagem está baixo. Mas por que eles tremem então, irmão? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui, galera, eu gostaria que você pegasse um livro lá na biblioteca, do Flecker e Kremer, título do livro, Fundamentos do Treinamento Muscular. Se eu não estou enganado, Flecker e Kremer. Se tiver trocado, depois eu vejo melhor e passo para vocês. Mas Fundamentos do Treinamento Muscular. Vocês vão pegar um tópico lá chamado Janela de Adaptação Neural. O que acontece nesse tópico aqui do conteúdo? Ele vai discutir uma coisa que é muito comum: ganhar força sem ganhar hipertrofia muscular. Nas primeiras semanas de treinamento, 3, 4, 5, 6 primeiras semanas de treinamento, o cara ganha muita força, ó. Então aumenta a força, tá? Com igual grau de hipertrofia muscular. Tá, mas como é que o cara aumenta a força sem ter hipertrofia muscular? Porque ele vai sofrer um processo na janela de adaptação neural. Ele vai adaptar, ó, processos neuronais. Ele vai adaptar processos neuronais que levam à melhora da condicionante de força. Que processos são esses? Tá? Aumento no recrutamento de UM, unidade motora. Eu já expliquei para vocês, eu já lembrei isso de fisiologia, o que é unidade motora, né? Isso eu já revisei, né? Um neurônio motor e todas as fibras que ele inerva. Isso eu cheguei a mostrar para vocês, né? Então, ó, galera, relembrando, lá a unidade motor é um motoneurônio, né? E as fibras que ele inerva. Quando o potencial de ação desce desse motoneurônio, as fibras que ele está inervando vão receber um estímulo nervoso, vão receber um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai desencadear na fibra a contração muscular. E como a fibra responde à lei do tudo ou nada, ó, se não sabe o que é lei do tudo ou nada, você não tem que estudar lei de fisiologia, isso é uma coisa importante. A fibra ou contrai ou não contrai, não tem contrair pela metade. Então quando ela recebe o neurotransmissor, ela vai contrair e todo mundo vai fazer força aqui, ó. Isso aqui é uma unidade motora, um motoneurônio e as fibras que ele inerva. Um motoneurônio, uma unidade motora. Recrutamento de unidade motora é que quando o cara começa a treinar no TRP, principalmente se ele é previamente sedentário, o cérebro, o sistema nervoso central dele, não tem capacidade de recrutar bem as unidades motoras para aquele músculo que ele precisa trabalhar. Porque ele não faz aquilo ali no cotidiano. O cérebro não está estimulado a fazer aquilo ali, porque o cara é sedentário. O cara não está habituado a fazer aquilo ali. Então, nas primeiras semanas de treinamento, ele vai aumentar o recrutamento dessas unidades motoras. Então, quanto mais unidade motora o sistema nervoso central aprende a recrutar os músculos-alvo, os músculos ativos que vão gerar os músculos motores do movimento, quanto mais o cérebro aprende a recrutar essas unidades motoras, mais unidade motora entra no trabalho. Quanto mais unidade motora entra no trabalho, como unidade motora é um motoneurônio e as fibras que ele inerva, se tiver mais unidade motora entrando no trabalho, obviamente vai ter mais fibra muscular entrando no trabalho. E se tiver mais fibra muscular entrando no trabalho, aumenta a força do cara. E isso não necessariamente está aumentando a hipertrofia de fibra. Ele não está tendo hipertrofia, ele está aumentando o diâmetro do corte transversal da fibra. Ele está aumentando o número de fibras que estão entrando no trabalho. Isso a gente chama de janela de adaptação neural.
Por que a janela da adaptação neural? Janela porque vai levar um espaço de tempo entre o começo, por exemplo, o primeiro dia de treinamento, até vamos jogar lá, 14ª semana, depende muito, né? Mas ele tem uma janela aqui, ó, de tempo, uma janela temporal, onde nessa janela temporal vai ocorrer esse aumento do recrutamento da unidade motora. Não é só isso, mas é uma das coisas que vai acontecer. Vai aumentar o recrutamento da unidade motora. Outro ponto que vai acontecer aqui, vai aumentar a sincronização de acionamento das unidades motoras. O que quer dizer isso aí? Sincronizar. As unidades motoras que eu já vinha recrutando, poucas ou muitas, dependendo da adaptação que eu estou sofrendo, e quando eu estou falando eu estou sofrendo, eu estou falando especificamente do sistema nervoso. Aqui nós estamos discutindo o sistema nervoso sendo treinado, não é nem fibra. Tá? Então o sistema nervoso treinado, o que ele vai aprender a fazer também? O que ele vai ser estimulado, ele vai ter uma capacidade mais evoluída para fazer. Vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que aqui tem um piano. Não dei esse exemplo para vocês, não. Então não expliquei isso. Acho que eu sempre uso esse exemplo, né? Até para marcar. Se eu pergunto, já deu o exemplo do piano? Já deu, então eu já falei disso. Eu uso sempre esse exemplo. Tem um piano aqui, chega o Silvio e diz, Zara, pega esse piano e leva lá para o laboratório. Lá para o laboratório de pergunta. Eu sozinho não vou levar, né? Vou chamar a galera. Aí eu chamo a gurizada da aula. Todo mundo tenta erguer o piano, e como o piano é muito pesado, nós aqui não conseguimos erguer o piano. Não conseguimos, a gente faz força e não consegue. Mas a gente está ali em volta do piano, todo mundo fazendo força e não conseguimos erguer o piano. Uma mente brilhante entre nós, em uma luz de seguinte, atenção galera, para tudo. 1, 2, 3, foi! Aí naquele foi a gente... Nós vamos ali se borrando todo, mas a gente ergue esse piano e consegue transportar ele, se borrando todo, né? Aquele passinho do desespero. Mas como é que a gente consegue um passinho do desespero, erguer o piano e levar ele? Porque a gente sincronizou o esforço. 1, 2, 3, foi! Não é que aumentou a força de cada um, é que sincronizou a ação. E aí, no geral, a força repercutida ali é maior. E aí, no passinho do desespero, levando aquele piano, a gente consegue levar o piano no passinho do desespero, mas consegue. Agora, se não sincronizar o esforço, talvez não consiga levantar. Mas o principal fator que faz eles tremer é esse aqui, ó. Inibir a ação dos antagonistas. O que acontece? De novo, tem que lembrar que estamos falando do iniciante, previamente sedentário, O sistema nervoso central, quando ele faz o disparo dos potenciais de ação, alguns neurônios que ele está disparando o potencial de ação inervam músculos antagônicos e não os agonistas. E aí, como eu estou... Imagina uma rosca direta, acho que fica mais fácil a gente entender isso. Eu amo um voador frontal. O cara está fazendo voador frontal, eu tenho que contrair peitoral. Um pouco sai uma descarga de potencial de ação lá para o trapézio do cara. O trapézio vai fazer ele deltoide posterior, vai fazer ele aduzir. Ele tem que aduzir o ombro transversalmente. Um pouco ele está aduzido, porque veio um disparo para a musculatura antagônica. Imagina um bíceps. Uma rosca direta. O cara está fazendo uma rosca direta e tem que contrair isso do cotovelo. Daqui a pouco vem um potencial de ação perdido lá no meio, zuretão, perdidão, que vai lá para o tríceps braquial e dá aquela contraída aguda do tríceps braquial. Ou em algumas fibras do tríceps braquial, não precisa ser no músculo como um todo. O que vai acontecer na fluidez do meu movimento concêntrico aqui? Vai travar, vai dar aquela tremida, vai fazer aquele movimento ser meio tremido. Mesmo que eu esteja só com uma barra de 4 kg na mão, mesmo que eu esteja com uma quilagem leve. Eu estou tremendo porque eu não estou conseguindo fluir o movimento, fazer ele rodar normal. Porque músculos antagônicos que não deveriam estar contraídos, ele está relaxado, estão contraindo inadvertidamente, porque o sistema nervoso central não está conseguindo focar bem, direcionar bem os impulsos nervosos para aquelas unidades motoras agonistas. Alguns antagonistas recebem isso, hora ou outra, eventualmente travando o movimento. Está dando para entender aí? Não falei do nadador Robocop aqui na aula? Não falei? Tu já viu? Deu para entender? Vai rodar um braço para frente e outro para trás. Vai bem, ó. Troca, para e troca. Isso. Vai, parou, trocou. Isso, parou, trocou. Aí, garoto. Então vamos lá. Agora quero ver aqui, ó. Tu vai estar fazendo para frente e para trás, troca. Troca. Entendeu? Faz uma rodada só e troca.
Qual é a lógica? O que eu estou fazendo com o Guilherme aqui? Ó? Eu estou botando em xeque o sistema nervoso dele. Eu estou fazendo fazer conexão nervosa lá que talvez não tinha sido feito para controlar dessa forma o movimento. Eu estou treinando a tua coordenação, eu estou estimulando a tua coordenação. Estou fazendo um movimento que não foi feito antes, ou pelo menos dessa forma não tinha sido feito. Um braço para frente, outro para trás, chega aqui em cima e troca. Isso que é o difícil. Mesma coisa se você pegar o bambolê e botar nas gurias, elas ficam lá rebolando, controlam, tranquilo. Bota no guri para fazer. É um desastre. Por quê? Porque aquele movimento controlar naquela sequência, naquele sincronismo, não foi feito. Na hora que está treinando bambolê, está treinando coordenação. Mas o que eu estou treinando em si? Sistema nervoso central, novas conexões, achar uma forma de criar um novo rito neural que desemboque em um determinado movimento. É o que eu acabei de fazer com o Guilherme aqui. Não investir na correção técnica de um cliente, de um aluno na sala de TRP. Não tem justificativa. Porque a qualidade biomotora é mais treinável. Se ela é mais treinável, cabe saber estimular, repetir o estímulo, corrigir o estímulo, sistematicamente exigir a concentração de quem está executando. Olha o link agora com a concentração que a gente tinha visto antes. Se eu fizer essas coisas sistematicamente, eu vou obter capacidade coordenativa do cara. Ele vai aprender. Ele vai aprender. Pode levar mais tempo ou menos tempo, vai depender da competência até neural dele, da bagagem motora anterior que ele tem. O repertório motor anterior pesa muito nesse momento. Mas que ele vai aprender, vai aprender. Então, galera, ó, sinceridade, quando você estiver no mercado de trabalho atuando, não justifica para mim alguém dizer assim, ah, mas o Guilherme lá não corrige muito, lá na academia ele corrige uma ou duas vezes, mas não corrige mais. Cansou de corrigir. Está sendo pago também para corrigir. Agora tem que ver qual é a tua capacidade de desenvoltura para corrigir. Se tu corrigir sempre da mesma forma, tu não cria um estímulo diferente para o cara, para ele aprender o movimento. Então tem que criar formas diferenciadas para corrigir. Para que o cara, se não aprendeu de um jeito, aprenda do outro. Mas aprender o movimento, todo mundo aprende. Treino aeróbico antes ou depois da hipertrofia? Eu botei um artigo no Ciência do Treino e Foco. Vocês estão lá no Ciência do Treino e Foco? Estão, né? Postei um artigo lá umas 3, 4 semanas atrás sobre isso. Eu botei um artigo, cara, comparando o gasto calórico. Há a diferença do gasto calórico de fazer um treinamento de força antes, depois fazer o aeróbio, ou fazer o aeróbio antes, fazer o de força depois? O pessoal sempre pergunta, isso é uma pergunta clássica, hein? Aí, professor Guilherme, para emagrecer, é melhor fazer a musculação antes ou depois do aeróbio? Se está perguntando para emagrecer, tu está relacionando com o gasto calórico. Qual é a conclusão dos caras lá? Bem rigoroso, tá? Bem feito. Qual é a conclusão dos caras? Não tem diferença significativa. Se tu fizer o aeróbio antes e fizer depois, não dá diferença. Então, por gasto calórico, a mesma sessão de treino fazendo antes e fazendo depois, com as mesmas cargas, da mesma forma, o gasto calórico é muito similar. Não deu diferença significativa. Então, para emagrecer, tanto faz uma coisa quanto outra. Agora, se eu discutir que o meu treino é pesado, e se eu discutir que um trabalho aeróbio antes do TRP, eu vou consumir também glicogênio muscular, e vou formar alguns substratos metabólicos ali que podem atrapalhar o treino intenso depois, aí eu vou concordar com vocês. Mas eu estou discutindo outras variantes fisiológicas. Estão entendendo aí? Do ponto de vista da variante fisiológica, emagrecimento e gasto calórico é igual. Tanto faz fazer a força antes ou força depois do aeróbio. Agora, se eu começar a pensar em competência para treinar pesado, capacidade de treinar pesado, se eu fizer um aeróbio antes, eu posso consumir glicogênio muscular, uma certa taxa, e eu vou precisar de glicogênio muscular depois do treino de força. Eu posso desgastar a musculatura numa determinada taxa a ponto de atrapalhar, pouco ou muito, mas atrapalhar o treino de força que eu vou fazer depois. Agora vamos raciocinar ao contrário. Se eu treinar força antes, eu vou treinar o aeróbio depois, eu estou cansado. Imagine assim, um desgaste forte do treinamento de RP. Qual é o problema? Nenhum. Porque o aeróbio, para consumir maior taxa de gordura, não é um aeróbio em alta intensidade, é um aeróbio em baixa intensidade. Vocês estudaram beta-oxidação na fisiologia. Beta-oxidação da gordura, vocês devem saber que tem que ter muito oxigênio, tem um aporte de oxigênio absurdo para gerar beta-oxidação do ácido graxo, da gordura. E para isso a intensidade não pode ser elevada, porque senão vai ser difícil fornecer uma quantidade de oxigênio significativa para promover uma grande beta-oxidação, além de outras características metabólicas. Mas essa é uma característica bem fácil de entender. Então a intensidade do trabalho aeróbico para metabolizar gordura em grande quantidade não é só gordura. É gordura em grande quantidade, é uma intensidade moderada baixa e não alta. Por que eu estou salientando isso para vocês? Porque na hora de ler um artigo tem que ter isso bem claro.
claro. O artigo me traz uma informação. Na hora que eu vou fazer uma leitura das coisas do meu cliente para ver se vou definir o aeróbio ou força antes, eu tenho que analisar várias questões. Eu tenho que verificar diversas variáveis que influenciam no desempenho do treino do cara. Não é só o gasto calórico. O gasto calórico é uma dessas variáveis, que tem um estudo científico mostrando que é igual. Então, a aplicação do estudo científico é nessa dinâmica que eu estou passando para vocês. O estudo científico ele vem contribuir no detalhe do treino, mas ele não vem me dar a resposta do treino. Ele não me dá a resposta do meu treino. Quem sabe o meu treino sou eu, mas eu vou me embasar, meu raciocínio, em estudos diferentes, abordando tópicos diferentes, vou fazer uma leitura disso, interpretar e vou ver o que eu vou fazer com o meu atleta, com o meu cliente, com o meu aluno. Então, para entender? É assim que se usa a ciência. Não é, o artigo disse lá, eu tenho que fazer igual. Não, peraí, o artigo te deu uma informação importante, use ela para capitalizar melhor a tua linha de raciocínio para prescrever. É isso que tem que fazer. Agora, vamos linkar já o que nós estamos falando com esse tópico final que a gente fez o experimento. Nós, no TRP, o que a gente tem o melhor controle de todas as variáveis que a gente tem no controle da carga. Por quê? Porque a gente tem diversas variáveis de carga que nós manipulamos. Manipular que significa variáveis de carga. A gente controla essas variáveis de carga. Porque controlando essas variáveis de carga, sabendo o que é carga, isso aqui a gente discutiu na última aula. O grau de tensão na fibra, recrutamento ou não unidade motora, o desgaste energético, o grau de metabolismo proteico, de glicose e gordura, o grau de elevação da temperatura corporal, o desgaste, a fadiga psicológica, inclusive o cara manter o esforço sob estresse, tudo isso é carga. Eu acho que eu comentei com vocês também, treinar no sol, treinar no dia quente, treinar no dia normal, isso aí também é carga. Carga térmica. O Carlos hoje falhou ali na esteira, uma boa parte do professor estava sentindo muito quente. A gente não tem ar-condicionado agora, cara. E hoje estava quente, hoje sai, e olha, não tinha som. E aí o estresse térmico corroeu ele. É carga. Tudo isso tem que levar em consideração. A noite vem mais tranquilo para treinar. Então, todas essas variáveis de carga, a gente tem que controlar elas para entrar dentro da prescrição. Então eu tenho que entender carga no aparelho locomotor. Agora estamos entrando na variável de carga. Vou discutir um pouquinho melhor isso aqui com vocês. Mas eu tenho que discutir as cargas externas, que isso aqui a gente manipula e controla. E foi duas que nós observamos agora ali. Eu já tinha falado semana passada para vocês. Variáveis de intensidade, a quilagem, eu tenho que prescrever. Isso aqui é básico. Todo o leigo, ele sabe, todo aquele leigo na área, ele sabe que eu tenho que prescrever qual é o peso que ele tem que treinar. Pelo menos aproximado, não precisa ser exatamente sempre o mesmo. Um dia eu posso estar melhor, um dia eu posso não estar tão bem, mudar um pouco de peso. Mas eu não posso chegar ali da cabeça para um peso, né? Tem que ter um peso de maneira, um peso adequado para ele treinar. Velocidade de execução e amplitude de movimento, são duas variáveis externas no controle da carga e tem que ser prescrita pelo profissional. Nós temos que prescrever de forma adequada e individualizada para aquele indivíduo qual a velocidade que eu quero e ele necessita treinar e com que amplitude ele necessita e eu irei prescrever para ele treinar. E os dois experimentos que nós fizemos hoje na prática aí foram exatamente para visualizar isso aí. A gente viu que velocidade mais lenta, a pessoa pode falar para todos como é que foi aquela velocidade mais lenta, por que fez uma reflexão só? O cara desceu uma lenta, subiu uma fase concêntrica, desceu a segunda lenta e não teve jeito de subir assim. Sendo que quando a velocidade foi ao livre-arbítrio, fez 3 reflexões, fazendo um pouco mais acelerado. Então, quer dizer, a velocidade lenta ela corrói porque ela aumenta o tempo de tensão muscular. TTM é uma variável importante que a gente vai quantificar em outros dias de experimentação. TTM, tempo de tensão muscular. O tempo de tensão muscular aumenta com peso significativo. E aí corrói a capacidade do músculo de manter o esforço. Porque uma coisa, cara, é fazer um esforço excêntrico e deixar frear pouco assim. Outra coisa é fazer um esforço excêntrico assim, ó, controlando esse freio mortal. E outra fase concêntrica que a gente quer acelerar para romper, recrutar bastante no motor e romper o movimento, tirar da inércia, acelerar, né, contra a ação gravitacional. E ali eu ainda peço, no caso do Carlos hoje, para fazer lento a fase concêntrica. Isso é mortal. Quem treina percebe. Visualizando o experimento que a gente fez hoje, acredito que vocês tenham percebido isso, visualizando o Carlos fazer. Então eu preciso prescrever qual a velocidade que eu quero que o indivíduo treine.
E aí considerando o tipo de treinamento que ele está fazendo. Treinamento de força, qual velocidade? Treinamento de hipertrofia, qual velocidade? Um treinamento de potência, qual velocidade? Um treinamento de resistência muscular, qual a velocidade? Um treinamento em circuito para emagrecer, porque tu levantou as condicionantes, manipulação de variáveis, qual a velocidade? Qual a melhor velocidade? Para melhorar, potencializar um gasto calórico, ou um EPOC no pós-treino, para conseguir gordura no pós-treino, e para o circuito que eu estou comprando TRP para o cara contribuir para ele emagrecer. Qual a melhor velocidade? Quais os indícios indicativos da literatura do ponto de vista fisiológico? Quais os indícios indicativos da literatura do ponto de vista metodológico, biomecânico? O que torna mais pesado, o que torna menos pesado? Quanto mais lento, maior o tempo de tensão muscular. Se eu tenho, o que define tensão muscular? É quilagem. Quilagem define o grau de tensão. Velocidade define o tempo que eu fico sob tensão. Se eu estou pensando em microlesionar tecido muscular, é importante que eu tenha um tempo de tensão longo. Mas pode ser que eu não mexa só por aí. Pode ser que eu não faça uma velocidade tão lenta. Eu aumento o número de repetições do cara na série usando um sistema de treinamento rest-pause, por exemplo, que depois nós vamos ver. Então, quer dizer, eu tenho no TRP, por isso que eu estou levantando e comparando com o CrossFit, não só com o CrossFit, mas era o exemplo que a gente estava discutindo aqui, no TRP nós temos uma condição de controle, olha o que eu estou falando agora, que é importante, tá? No TRP a gente tem uma condição de controle da carga que dificilmente a gente vai ter no outro treino. Dificilmente. A gente controla a carga por quilagem, velocidade, amplitude, que vocês viram hoje também, experimento com o PE, ordem que a gente vai ver em outros experimentos que a gente vai fazer, a ordem dos exercícios, controla a carga, intervalo entre série e exercício controla a carga metabólica, isso é de intensidade que eu estou controlando. E eu ainda tenho controle de volume, número de repetições, número de séries e número de exercício por grupo muscular, eu estou controlando o volume. E se eu pensar em frequência semanal, eu estou controlando o volume do microciclo do treino, não da sessão, mas do microciclo. Se eu pensar em parcelar ou não parcelar treino, AB, ABC, ABCD, eu estou dividindo os grupos musculares em dias diferentes para treinar, eu estou também mexendo com essa carga de treino no microciclo de treino do cara e na sessão do treino. Ele não faz todos os exercícios, ele racha um dia, outro no outro, treino lá, treino dele. Estou controlando o cara. Então, parcelar treino é uma forma de controlar a carga. As variáveis de controle de carga são variáveis de controle de carga de intensidade de volume para a sessão de treino. Sistemas de treinamento controlam a carga também dentro de formas de aplicar essa carga. Rest pause. O cara faz, falhou, descansa um pouquinho, segundos e volta a fazer. Um drop set. O cara falhou, tira peso, continua fazendo. Falhou, tira peso, continua fazendo. São sistemas que a forma de controle de carga está estipulada para ser uma forma, mas que me permite, tanto no rest pause quanto no drop set, aumentar o tempo de tensão muscular, o que leva a um aumento da catabolização proteica do cara e microlesão cervical. A tendência de aumentar a microlesão cervical eleva, potencializa. Eu estou aumentando o tempo de tensão. Mas como que eu estou aumentando o tempo de tensão? Porque eu diminui a velocidade? É uma forma. Porque eu joguei no sistema rest pause, o cara falhou, dá 5 segundinhos e volta a fazer mais algumas repetições. É outra forma de aumentar o tempo de tensão muscular. Ou o cara falhou, baixa peso e vai de novo. Usou um drop set, é outra forma, é outro sistema que me potencializou aumentar o tempo de tensão muscular. Buscando uma maior agregação de microlesão tecidual, que é fundamental no processo hipertrófico. Aumentar a catabolização do treino do cara. São possibilidades de controlar a carga para aumentar a catabolização de proteína muscular, catabolização proteica, sarcomial de treino, potencializando, portanto, o estímulo no pós-treino de anabolismo proteico. Eu preciso gerar a catabolização. Eu tenho diferentes formas de controlar a carga. Olha a importância de controlar a carga. Algum outro método de treinamento, além do TRP, tem essa capacidade minuciosa de controle de carga, com variáveis de controle de carga aguda da sessão, parcelar ou não parcelar, frequência semanal que eu controlo a carga na semana de treinamento do microciclo, sistemas de treinamento piramidal, drop set, biset, triset, rest pause e por aí vai, repetição forçada.
treino negativo, sei lá, N formas de treino. Existe algum outro método de treinamento que nos dê a possibilidade de controlar a carga como o TRP dá? E eu, sinceridade, não vejo. E se vocês encontrarem e visualizarem, vamos discutir em aula, que é importante fazer isso. Eu, sinceridade, não vejo. Então, quando a gente pensar em carga de treino, ele é leigo. Um advogado, ele é leigo. Você chegaria achando que tem que fazer um treino do Schwarzenegger para ficar do tamanho do Schwarzenegger, ele está dando a ideia, ele pode achar isso. Agora, eu tenho que convencê-lo pelas variáveis, por essa discussão, pela minha capacidade de análise, minha capacidade de barganha, de explicação, de convencimento, de didática, pedagógica do cara, convencer ele aos pouquinhos que não é assim que se treina. Quando a gente dá treino, a gente tem que saber que o aparelho locomotor está sendo sobrecarregado. Está tendo sobrecarga. Não é que a sobrecarga é ruim, a sobrecarga é bom, desde que eu não exagere nessa sobrecarga. Depende do nível da sobrecarga. Sobrecarga é o que quebra a homeostasia. E a gente sabe que para ter fenômeno de supercompensação, tem que ter quebra da homeostasia. Estado de equilíbrio interno para reduzir isso em fisiologia, eu falei aqui na aula um pouquinho, né? Tem que quebrar a homeostase. Para quebrar a homeostase, tem que ter sobrecarga. Se eu não jogar sobrecarga, eu não quebro a homeostase. E uma sobrecarga adequada ainda, para realmente conseguir quebrar a homeostasia, ou a homeostase. E quebrar sistematicamente a homeostase, ao longo do tempo, vai gerar um efeito de supercompensação. Chegaram já ver isso aí? O cara vai recuperar mais do que ele tinha antes. Vai supercompensar. E é o que vai fazer o cara evoluir. Então eu preciso da sobrecarga. Quando eu dou sobrecarga pela quilagem, velocidade, amplitude, ordem, número de exercício, eu estou jogando sobrecarga no sistema tendido, sistema ligamentar, sistema muscular, óbvio, todo mundo sabe que o músculo está recebendo sobrecarga. Sistema articular, sistema neural está tendo uma sobrecarga, recrutamento da motora, somação, sincronização, e sistema ósseo. Se eu ajustar a carga por uma sobrecarga adequada no sistema ósseo, por exemplo, vou pegar por exemplo, eu consigo contribuir para uma pessoa que tem osteopenia e osteoporose, porque as pesquisas mostram que musculação, TRP, com carga adequada, é bem-vindo para quem sofre de osteopenia ou osteoporose. Osteopenia é o processo inicial da osteoporose. A osteoporose já é a patologia implantada, sacrificando o sistema ósseo da pessoa. É um desgaste mineral ósseo que causa no sistema ósseo, fragilizando o sistema ósseo da pessoa. O TRP adequadamente prescrito com carga adequada, com o uso de medicamento ou não por parte da pessoa, com orientação médica ou não, mas normalmente associado à orientação médica ao uso de reposição, às vezes de hormônio, ou uso de suplementação de cálcio, aí o médico vai definir isso aí, mas associado ao TRP com carga adequada, quem consegue gerar cronicamente com cara? Ao longo do tempo. Cronicamente, a tendência é minimizar esse processo de osteopenia, ou minimizar esse processo de osteoporose, e dependendo das condicionantes, até reverter completamente o processo, ou quase completamente o processo. Então, vê bem, desse ponto de vista, sobrecarga óssea ela é extremamente bem-vinda. Então, a sobrecarga é bem-vinda? Agora, qual é essa sobrecarga? Quanto de quilagem? Quanto de peso? Qual a velocidade? Qual o intervalo de descanso? Quanto de repetições o cara tem que fazer? Aproximado, não precisa ser exato, mas aproximado. Quantas séries em média ele deve fazer por exercício? Quantos exercícios por grupo muscular? Quais os exercícios eu devo analisar e prescrever para esse cara? Então, cargas, estão entendendo? Estou discutindo cargas por diferentes nuances. Cargas internas, quanto está desgastando essa acetilcolina, quanto de compressão está gerando, de cartilagem, quanto de microlesão. Por exemplo, tem uma medida de microlesão que todo mundo faz, que é aquela dor muscular tardia. Né? Treinou hoje, amanhã está escovando os dentes assim, né? Tá, que não se mexe, tem que escovar os dentes só mexendo no pescoço, que é a única região do corpo que não dói. Pô, tinha que ter pelo menos uma interpretação grosseira, que a minha carga de treino foi muito alta, né? Porque eu tô que não me mexo no outro dia. A minha mãe e minha avó tem um episódio delas que eu conto sempre na aula, que eu acho que isso também é esse negócio de carga. A minha mãe e minha avó não tinha muita diferença de idade, porque a minha avó não era a mãe da minha mãe, né? A mãe da minha mãe morreu, e depois meu avô casou com outra mulher, mais jovem, que tinha quase que a idade da minha mãe. Tá? Então assim, a diferença de idade delas era muito parecida. As duas gordinhas e tal, e a minha mãe treinava e minha avó não treinava, em determinado período de tempo.
Aí o que aconteceu? Um dia a minha mãe me liga e diz assim, ó, pô, João Augusto, acho que minha mãe me chama de João Augusto, né? Pô, João Augusto, acho que eu fiz uma bobagem. Uma bobagem, ou pô, eu queria perguntar para o que que fez, mãe? É que ontem eu fui treinar e tua avó apareceu lá em casa. Tô sabendo, cara. Tá, e aí tu deu um treino pra avó fazer. Sim, daí eu peguei, a Maria queria fazer, né? Realmente chamou a minha avó de Maria, já é falecida minha avó. Ah, a tua avó queria fazer, a Maria queria fazer e ela fez o treino junto comigo. Eu disse, mãe, o treino que tu estava fazendo era pra ti, uma pessoa que já treina há um bom tempo. A avó não treina nunca. Está há anos sem treinar, sem fazer exercício. O treino para ela foi muito pesado. Eu acho que foi muito pesado mesmo, porque a tua avó sabe que não se mexe hoje. Ah, tá até de cama, tá toda doente, tá até com febre, parece. Treino, ela fez todo, ainda queria fazer mais, foi muita dose. Quer dizer, a dose da carne. Aí, esse termo, essa palavra, tem que ficar repercutindo hoje na cabeça de vocês, senão vão dormir, porque isso vai ficar na cabeça de vocês. Dose da carne. Dose da carne com fibromialgia, dose da carne com osteopata, dose da carne com cardiopata, com hipertenso, com um portador de desvio postural, com um sedentário, com um idoso, com uma gestante, para grupos especiais, sejam quais forem, para um cara jovem, inteiro, marombeiro e forte já, uma genética favorável para hipertrofiar. Qual é a dose de carga adequada para ele? Qual é o objetivo do treino? O que ele quer? Carga, né? Isso é carga. Acho que dá para eu trocar o slide agora. Fiquei um bom tempo discutindo com vocês carga. De intensidade e volume. De intensidade e volume. Volume é o quê? Tudo que é quantidade. Quantidade é o número de séries, número de exercícios do grupo muscular, número de séries totais de sessão de treinamento, número de repetições por série. É quantidade. Quantidade é uma dimensão das variáveis de carga. As variáveis de carga quantitativas, mas eu tenho as variáveis de carga qualitativas, que são as de intensidade. E aí entra aqui o que a gente viu? Intervalo de descanso entre série e exercício, ordem, velocidade, amplitude. Então as duas variáveis que nós fizemos a experimentação prática hoje são duas variáveis que controlam a intensidade, a qualidade da minha carga, da minha dosificação de carga. Por determinado momento. Tem que dominar isso. Eu posso até errar, mas eu tenho que saber o que eu estava fazendo. Eu fazendo um treino de Luciano, até errei, foi muito fraco, muito forte. Mas eu sei como baixar ou aumentar aquela carga, porque eu tenho controle da carga. Eu errei a dose, mas eu tenho controle para reverter aquela dose. Eu sei o que fazer para reverter aquela dose. O Luciano eu vou diminuir de 4 séries para 2, que foi no volume que eu dei mais. Ou o Luciano não, o Luciano eu vou baixar a quilagem, vou manter as 4 séries. Ou o Luciano não, o Luciano que eu vou fazer com ele, eu vou baixar o intervalo de descanso. Vou aumentar o intervalo. Até falando em intervalo, tem um episódio também aí, bem interessante, olha só. Eu trabalhava numa academia e eu não trabalhava daí o meio-dia no começo da tarde. E um colega meu teve que fazer uma cirurgia e teve que ficar um tempo sem trabalhar na academia do SESI, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. E ele pediu, João, tu quer lugar para mim durante 3 meses, que é o tempo que eu vou ter que me afastar, tu poderia assumir o horário do meio-dia até as 4 horas da tarde, já que tu começa aqui na academia às 5. Vai ficar um pouco puxado, porque de manhã aula, tem negócio todo na faculdade, coisa assim, né? Ele, não, cara, te quebrar um lugar aí, eu tinha que fazer uma cirurgia lá no mesmo dia do que era. E eu, pô, beleza, cara, te quebra um lugar. Daí eu entrei na academia e ninguém me conhecia, né? E aí eu entrei na academia naquele horário, no começo da tarde até as 4. E aí no horário do meio-dia vem aquele pessoalzinho que no meio-dia, nas 2 horas da tarde aparece quem para treinar na academia? Quem é que treina, quem é que tem horário para treinar 2 horas da tarde? Ou é dono de casa, ou é a gurizada do colégio, né? Gurizada de ensino médio. E aí voltou a academia com aquela gurizada, que tinha uma escola perto e tal, não sei se tinha convênio e tal, todo mundo tinha bem da situação. Não que era uma gurizada treinando. E aí gurizada treinando, você sabe como é que é, né? Meu, os caras são voados, né? No extremo. Imagina, adolescente, há pouco tempo atrás, sabe? De adolescente, o cara é voado, cara. Aí eu cheguei me apresentando pra galera, falando no ritmo deles, tentando, né, ser simpático e tal. Ó, só me apresentando como professor do horário. E aí uma galerinha vinha, tipo, pedia informação, tu orientava, os caras aceitavam meu nome. Mas os marombeirinhos não, né? Você tem a ala dos marombeirinhos no ensino médio, né? Os caras já são porrada. Eu era um pouco mais forte que eu sou hoje, mas nunca fui enorme. Não era tão frango, um pouquinho melhor. Mas mesmo assim não convenci os caras que eram mais porrada. E aí tu vai tentando entrar no clube ali dos marombeiros e não consegue, porque são muito fechados. Esse professor frangueiro que quer falar, né? Isso é a lógica dos caras, né? Aí o que acontece? Tu
vai passando informação e aí tu vai usando o termo técnico, tu vai tentando orientar as coisas. E os caras mais bobeiros, mais tranquilos, eles começam a ver que tu entende um pouco. Pô, o João está me dando uma informação legal. Um pouquinho, eu vou dar uma informação para aquela galera do gueto dos marombos, o cara aceita a informação. E aí um pouco o outro aceita. Mas sempre tem um líder. O líder da matilha ali, né, dos lobos, né, cara, sempre tem. E o líder que ali é o cara que pega a revista Música em Forma e aí por aí vai. Cara, tinha um conhecimento lá, mas tudo empírico, tudo autodidata, um gurizão, que gostava de ler, em inglês, pegava material em inglês, em português, pegava material. Tinha um, e ele passava o treino pra galera. E aí, papo vai, papo vem, tu vai conversando com os caras, um dia eu chego no líder. O líder chega pra mim, dá pra dar uma olhada no treino? Eu disse, ó, olhada no treino eu dou uma analisada no teu treino. E para eu analisar o treino não é 5 minutos aqui, vai sentar comigo lá e a gente vai olhar. É assim que eu faço com os outros, é assim que eu vou fazer contigo. Como é que eu vou analisar um treino em 5 minutos? Não tem condição. Tem que perguntar um monte de coisa pro cara. Eu não entrava no treino do cara, o cara, ele prescreveu o treino dele. Vocês estão entrando, vocês estão me entendendo? É aquela situação que tu entra e o cara não te dá valor como profissional. Ele sabe o treino dele. Vocês vão vivenciar isso aí. Pode outros vão vivenciar alguém na academia que está falando. Mas daí eu consegui chantar. E o cara sentou para ver o treino. E eu analisei o treino dele. E o treino estava bom. O treino do cara estava bom, estava bem feitinho. O cara estudava gurizão de ensino médio, galera. E o cara ele trocava informação de ATP comigo. Porque ele estava vendo isso em biologia lá, no ensino médio. Ciclo de Krebs, ele estava vendo beta-oxidação, cadeia respiratória, sistema de transporte de elétrons, ele estava vendo. E o gurizão se interessava porque ele queria estudar isso aí para hipertrofia. E o gurizão era forte, fez um treino bom. A única coisa que não estava legal no treino do cara era o intervalo de descanso. Que ele dava um intervalo enorme. Tanto é que ele entrava na academia às 2 horas, saía da academia às 5 horas da tarde. Fazia um supinão bem feitinho e ficava lá 3, 4 minutos descansando, depois voltava para o supinão. E assim, gurizada, né? Vocês, há um ano atrás, né? Então mais batiam um papo do que treinavam. Ou eles treinavam e ele também batia um papo. Né? Aí o que eu fiz com o cara? Eu disse, cara, teu treino está bom, a única coisa, vamos tirar esses intervalos aí, tá muito intervalo. Vamos passar por 1 minuto de intervalo para começar. Mas eu já passei por um intervalo muito baixo, achando que o cara vai ficar um pouco dolorido. Só isso, professor, só isso. Mas não vai mexer em peso, não vai me dar exercício novo? Não, por enquanto não. Tá bom teu treino. Até dei uma enojada no cliente, não tem a moral dele, né? Não, tá bom teu treino, cara. E tava mesmo, não tava jogando confete a ele. Galera, no outro dia, não lembro porque se foi ônibus que atrasou lá em Santa Maria, não lembro, né? Ônibus pra lá, ônibus pra cá. Me lembro que eu cheguei atrasado, bem atrasado. Os caras já estavam dentro da academia treinando. Essa gurizada, gueto, né? Matilha dos loucos do treinamento marombado. Quando eu cheguei assim, que eu estou entrando na porta de uma academia grande lá no SESC, estou entrando assim, aquele cara lá no fundo da academia veio com um sorrisão aqui assim, ó. Esse cara aí que tinha feito treino no dia anterior, tinha treinado, né? João de Deus, ele é bem engraçadão assim. João de Deus, cara, que treino que fez pra mim, cara. Eu tô todo dolorido, bicho. Eu fazia anos que eu não me sentia dolorido assim. Porque pra ele, treino bom é treino dolorido. E como ele tinha ficado todo dolorido, qual é a interpretação do gurizão? Cara, o treino desse cara é mágico. Porque eu fazia um ano de mudança e meu treino, eu até ficava dolorido, mas não do jeito que eu estou. E o que eu fiz para o treino do cara ficar dolorido? Eu enxuguei intervalo de descanso, porque ele dava intervalo de quase 5 minutos, né? Ficava de papo com a galera. Eu cheguei lá nos intervalos de descanso dele, passei tudo por 1 minuto. Claro que daí ficou mais intenso, recuperou menos, ficou mais intenso, acabou fazendo maior exigência muscular também. Por um treino que ele ficava 5 horas, né, das 2 às 5 dentro da academia, mais batia papo que treinava, ou batia papo e treinava, ele bateu menos papo que ele treinar mais. E aí ficou dolorido, e aí fica dolorido para ele é o critério para avaliar se o treino está bom ou está ruim. Solução aqui, ó. Pô, tu ganhei o cara, né? A partir dali ganhei o chefe dos lobos. Se tu ganhou o chefe dos lobos, tu ganhou a matilha toda. E aí eu coordenava aquela gurizada na sala de musculação de uma forma bem tranquila, sem maiores estresse. E eu não convenci o cara do tamanho do meu braço, até porque vai ficar meio difícil eu convencer alguém do tamanho do braço desse tamanho. Tá dando para entender? Quem tem braço grande, vai lá e convence também pelo braço grande. E outro detalhe, vai trabalhar no mercado de trabalho, vai trabalhar aí na academia, é bom botar um shapezinho esperto. Homem ou mulher. Porque senão fica bem difícil. Se eu fosse trabalhar hoje no mercado lá, não trabalhar de personal como eu trabalho ou na academia aqui, eu teria que botar um shapezinho, senão fica muito disparate, fica muito difícil trabalhar com a galera. Num primeiro momento, né? Porque depois que tu mostra que tem conhecimento também é coisa desanda. Mas no primeiro momento, se vocês estão iniciando o trabalho, não tem um shape legal,
vai dificultar. Se já tem um shape legal, vai facilitar. Eu estou discutindo é facilitar ou dificultar o ingresso de vocês no mercado de trabalho numa sala de RT.